Renata tá melhorando, mas é porque foi gripe, cara. Não sei como é que é. Não, aqui, né, com esse frio. Então, vou começar aqui dando uma introdução ao nosso tema de hoje. O Arthur, então, ele é carioca aí do Rio de Janeiro, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e ele está fazendo um doutorado aqui, pós-doutorado aqui no Rio Grande do Sul, né? Está aqui em Porto Alegre. E aí eu pedi para ele falar um pouquinho sobre, né, o trabalho dele, um pouco sobre uma questão bem diferente, assim, né, para a gente, enfim, diversificar os temas, né. Então, vou passar para o Arthur é geólogo, acho que tu te apresenta aí. Ok. Bom, boa noite todo mundo. Nesse momento eu não estou vendo vocês, mas depois, mais tarde, se vocês quiserem abrir a câmera depois para ver o rostinho de todo mundo. Mas agora não adianta, porque eu estou com a tela cheia aqui. Bom, Oi, bom, Ana, Esther, você... tudo bom? Bom, enfim, você está me ouvindo direitinho, Esther? Tá, né? Sim, tudo certo. Ok. Então, assim, durante a apresentação, eu vou fazer uma coisa. Eu vou fechar a câmera também, mas é mais para poder a conexão, entendeu? Porque às vezes piora a conexão, então eu vou fechar a câmera por enquanto. Depois eu volto a abrir no final, tá bom? Tá, sem problema. Eu prefiro por causa de conexão. E a conexão, eu estou de casa, a conexão às vezes fica ruim, tá? Então, pessoal, estou me apresentando aqui, né? A Esther, eu já conheço a Esther por causa da BC2, obviamente. Eu sou do Rio, sou professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sou geólogo, trabalho na Rural, sou professor lá e acabo liderando o núcleo lá, né? O núcleo da BC2 na Universidade Federal Rural do Rio. Ele é coordenado por mim. A Rural é uma universidade que não é no Grande Rio, ela é afastada, cerca de 70 quilômetros do centro do Rio. Então lá no Rio você tem Unirio, FRJ, UERJ, tem um monte de universidade, mas a Rural é mais afastada, tá? E, assim, eu sou o líder lá do grupo, a Esther já falou para a gente lá, eu já levei a Esther para falar para a gente, justamente na nossa jornada de fé e ciência do ano passado, essa parte ambiental, eu pedi para que ela falasse. E aí, como ela bem disse para vocês, eu estou morando aqui em Porto Alegre desde maio. Eu cheguei aqui na semana do ciclone. Na semana do ciclone, que já teve bastante frio. Mas, enfim, eu vim para cá fazer um pós-doc na URGS, na Federal aqui, né, do Rio Grande do Sul, na área de petrologia experimental, assim, porque dentro da geologia eu sou uma pessoa que trabalha com rochas ígneas, né, acho que especialmente com os magmas, né, com rochas magmáticas, e procurando entender suas origens, né, os processos evolutivos associados aos magmas. São características que acontecem na profundidade do planeta, então a gente acaba lidando muito com tectônica, né, com a dinâmica do planeta Terra. E assim, o que acontece nos ambientes quando tem colisão de placas, separação de placas, né? Seja em colisão de placas ou separação, você tem magma sendo gerado e tem voláteis associados a isso, né? O CO2 e a água. E aí aqui na Federal do Rio Grande do Sul, a gente tem um laboratório de referência no Brasil, que é o professor Rômulo Vieira Conceição, referência mesmo, né? Não tem laboratório no Brasil que faça o que o Rômulo faz hoje, tá? Que não a parte de geoquímica isotópica, mas a parte de simular altas pressões no manto, e aí ver o que acontece com esses voláteis, é financiado por Petrobras. A Petrobras tem, empresas de petróleo hoje têm interesse em hidrocarbonetos derivados desse tipo de sistema não convencional envolvendo magmatismo, e em especial o que acontece no manto e tal. Então, a gente tem uma referência com o Rômulo, então eu sempre tive interesse em trabalhar com petrologia experimental, eu mexo com petrologia, mas eu mexo no que acontecia dos magmas dali de baixo para cima, até ele se colocar, né, na superfície, em algum ponto, ou na crosta.
o Rômulo estuda bem a fonte disso, ou seja, por exemplo, o manto terrestre simulando essas condições em alta temperatura e pressão. Então, eu vim realmente trabalhar com isso aqui e é realmente referência isso que o Rômulo faz, tá? Então, é isso que eu vim fazer em termos de pós-doc. Estou falando porque ela pediu para eu explicar mais ou menos o que eu faço e tal. Então, assim, por isso que eu vim parar aqui no Rio Grande do Sul. E como eu tenho amizade com a Esther já falou no nosso núcleo, a gente sempre conversa. Aliás, eu agradeço muito, a Esther me recebeu muito bem, ela e o Jeremias, seu esposo. Já tem em relação à comunidade de fé deles, nos recebendo bem e nos dando toda a atenção e tal. E a gente conversando sobre a BC2, que a gente sempre conversa da BC2, né? Ela falou assim, pô, que você não dá uma palestra aqui pra gente e tal? Eu falei, não, tudo bem. Então, a minha ideia, obviamente, não ia falar de uma coisa tão hardcore como eu estou fazendo hoje, mas eu falei com ela, vou falar um pouco da origem do universo e distribuição dos elementos químicos, né? Assim, porque a origem do universo também é um tema amplo, complicado. Muitos de vocês já devem ter ouvido, né? Até porque todo mundo já meio que nos seus grupos já fizeram trabalhos pensando naquela questão de evolução, tal, né? Evolução, criação, precisamos ou não escolher, nesses debates que a BC2 tem feito muito, enfim. A gente lá no grupo, a gente tem que procurar também levar muita coisa das humanidades, porque é uma demanda grande, né? No Rio, na Rural, e a gente procura tocar, né? Esbarrar em várias temáticas. Mas, assim, essa tem uma coisa que eu acho que daria para abordar, assim, meio em cima da hora, como a gente conversou, assim, não com muito tempo, de uma maneira mais tranquila, mas eu falei para a Esther, eu vou fazer um viés, mas essa a origem do universo. Quando você fala origem do universo, você imagina que você vai falar de todas as formas, né, em todas as vertentes disso. Não é esse o enfoque. Até o Thiago Garros da BC2 tem falado bastante disso, aí ele contracena, né? Ele acaba fazendo um contraposto com as diferentes teorias de criacionismo, design inteligente, evolução e tal. Não, a ideia aqui é um olhar geológico, não tem jeito. Então a gente vai falar assim, dos modelos, assim, eu não vou entrar tão pesado nesses modelos do universo, mas vou falar um pouquinho. Mas a ideia é, como eu falo, isso aqui é basicamente, está até escrito aqui geoquímica, porque isso aqui eu nem tive tempo de fazer um frufru aqui, eu ia mudar, botar o símbolo da BC2, mas eu estou tão enfiado no laboratório lá que não deu tempo para isso, porque estava até agora lá, e alguns desses experimentos que a gente faz do manto que eu estava falando antes, a gente vira, tem que ficar 24, 48 horas, você não pode sair de perto do equipamento, tem que dormir no lugar, então faz escala com os colegas, então é uma coisa meio complexa. Então eu ia tirar, isso aqui é o símbolo da Rural, eu ia botar aqui o logo da BC2, nem deu tempo de fazer isso, gente, vocês me desculpem. Mas basicamente isso aqui é uma aula que eu dou no meu curso de Geoquímica, a segunda aula que eu dou, falando sobre, eu falo de origem do universo para os alunos da Geologia, mas mais assim, uma maneira, mais os principais modelos, e para poder explicar para eles a origem dos elementos químicos, né? A distribuição dos elementos químicos que tem que é muito atrelado a isso, tá? Então, acaba tendo... Vou tentar... Eu sei que tem um pouco de viés meio técnico, né? Voltado para a geologia aqui e tal, mas eu vou tentar não carregar tanto nisso para não ficar tão cruel, tá? Mas é porque dentro desse contexto, desse assunto, dá para a gente fazer, né, uma conexão de fé e ciência, que eu até faço de leve nas minhas aulas, mas sem ser piegas ou sem ser digamos assim, acusado de estar fazendo proselitismo, pelo contrário. Mas aí aqui a gente até pode conversar um pouco mais sobre isso, né? Porque tem a ver com o nosso Criador, né? Nossa fé e tudo mais. Então, é a apresentação que eu uso no curso, mas eu vou tentar não pesar tanta mão, porque eu sei que deve ter gente aqui que nem é de geologia, pelo contrário, né? O ERGS não tem, mas que não seja, talvez, de exatas e da Terra. Mas a ideia, eu só estou aqui contextualizando como é que seria mais ou menos a apresentação. Esther, se você quiser falar uma coisa, me corta, porque abre o microfone e fala, porque eu de fato não estou vendo aqui nada, tá? Eu estou só com a tela aqui, qualquer coisa você me fala aí, se você quiser fazer alguma intervenção, tá bom? Então, beleza, porque eu não sei se vocês estão me ouvindo, tá tudo ok? Posso seguir? Alô, Tudo alô? certo, pode seguir. Tá joia. Porque realmente eu fico sem ver até o bate-papo público, então não adianta. Então vamos lá, pessoal. Terra e universo, né? Então é o seguinte, a galera, né? Os físicos,
os astrônomos mais especificamente, né? Mesmo o pessoal que trabalha com cosmoquímica também, para estudar o universo, né? Um dos equipamentos que eles mais usam são equipamentos como esse aqui, né? Os telescópios, os radiotransmissores, né? Os radiotelescópios, eles usam para, né, obter informações, né? Captar sinais de energia, informações que venham do universo, tá? Isso atrelado, né, a satélites que já estão na órbita há um bom tempo, estudando e gerando imagens e informações do universo. Claro que, acoplado a muitos sistemas como esse, telescópios, radiotelescópios, muitas das vezes existem até espectrômetros, né, que são equipamentos que a gente usa para estudar química, por exemplo, no espectrômetro de massa, eu posso ver a química de uma rocha, tá? Mas você tem hoje equipamentos, né, espectrográficos, digamos assim, acoplados a radiotelescópios que permitem que você consiga observar e estimar, né, uma boa precisão, até a química do universo também. Mas esses equipamentos permitem, né, por exemplo, que a gente tenha noção, né, de como um objeto se comporta no espaço, tá? Como isso aqui são imagens geradas pelo telescópio Hubble, né? Está no espaço. E basicamente aqui a gente tem uma curvinha azul, como vocês podem ver, uma curvinha vermelha, né? E aqui é um objeto, né? Esse telescópio tem espectrógrafos, né, acoplados a eles, né, que é um objeto desse no espaço. E a ideia de uma imagem dessas, aqui é uma imagem de um disco gasoso, né, um espectro de um disco gasoso numa galáxia, né, ativa, né, de nome M87, tá? Então a ideia de imagens como essa, né, de material como esse, né, de imagens como essa, o pessoal usa muito também para estudar qual a tendência, né, usando os telescópios, né, qual a tendência de aproximação ou a tendência dos corpos no universo. Eles têm uma maior tendência no universo, os corpos, os objetos, têm uma maior tendência de se aproximarem ou de se afastarem, né? Então a gente tem aqui a curvinha vermelha para o receding, né, a azulzinha para o approaching, né? Essa tendência, né? Objetos como os telescópios, né, radiotelescópios, captando essas informações que vêm do espaço, né, e isso atrelado também a satélites espaciais e tudo mais, procuram trazer informação para os cientistas, para os astrônomos, para os físicos, para os cosmoquímicos, enfim, para os cosmólogos. Eles tentam ver, né, qual é a tendência desses corpos no universo. Eles têm uma tendência maior de aproximação e de afastamento. Ao longo do tempo, né, o que muitos desses cientistas puderam comprovar com base nesse tipo de informação é que os corpos, né, no universo, eles tinham uma tendência maior de afastamento do que de aproximação. E daí já começou-se, né, as primeiras observações, as primeiras conclusões de que se o universo poderia estar em expansão, ou seja, justamente por os corpos terem uma tendência maior de afastamento, e assim convergindo para um ponto inicial, e a partir daí mostrando uma tendência de afastamento. Tá? Então, isso é um tipo de estudos, de diagramas, né, que são gerados a partir do estudo com radiotelescópios acoplados aí a espectrômetros, por exemplo. Tá? Esse outro diagrama também, mas eu não vou entrar pesado nesses assuntos, porque entrar numa física pesada, e para isso eu teria que chamar até o professor Covolan, o Alexandre, que a gente conhece bem. Tá? Mas, para você ter uma ideia, esse aqui é uma imagem também gerada, né, a partir desse tipo de interpretação, que a gente vê que os corpos do universo têm uma maior tendência de afastamento do que aproximação. Mas isso aqui é um diagrama que é gerado, né, em que você cruza a intensidade do sinal, né, contra o comprimento de onda em nanômetros, né, que basicamente mostrando aqui, né, o campo do visível e o campo do infravermelho, né? E aqui teria hidrogênio, né, emissões né, energéticas em partícula alfa, beta, gama, né? Do hidrogênio, né? E aqui a gente tem o campo do visível e quanto ele pode estar se afastando desse campo do visível e indo para o infravermelho, né? Porque, na verdade, essas setinhas, essas arrows, essas setinhas, né, elas estão indicando num diagrama como esse, quanto uma linha de emissão, né,
uma linha de um sinal, a emissão de um sinal desse, né, uma linha dessa de energia, né, ela está afastada do seu comprimento de onda normal, né, o comprimento de onda normal que estaria aqui mais dentro do campo do visível, né, e isso é possível também, justamente porque a esses equipamentos são acoplados, né, espectrógrafos, por exemplo, e é por isso que como você tem respostas desse sinal energético, né, para cada elemento químico de maneira diferente, então isso é feito comparações com padrões internacionais, e esses desvios em relação ao campo do visível, né, em função do que acontece ao comprimento de onda normal, né, desse elemento químico, né, essa tendência dele ir desviando, isso aí isso é feito graças a você ter também o espectrômetro acoplado e você ter a esses diferentes pulsos, né, de energia, comprimento de ondas associados, você vendo como é que seria esses elementos químicos, né? Então, aqui no caso, é o hidrogênio, né? E aí você tem partículas alfa, beta, gama, né? E assim, mostrando uma imagem como essa, né? Que em função dessa intensidade, em relação a essa intensidade de sinal, você tem o comprimento de onda, mas você pode, essas setinhas vão mostrando quão longe, né? Você pode estar afastado dessa linha de emissão. Professor, meu nome é Ana, desculpa interromper, só para eu seguir na linha de raciocínio do senhor, essa é a média que o senhor fala, né? Aqui em cima do 560 é a média. Então, o que está no 720, bem lá em cima, ele ultrapassa, ele chega a ser mais do que o dobro, né? Quer dizer, 3 vezes mais a linha. Eu entendi. Então, a média ficou aqui no 560 e o pico ficou lá na última. Entendi. Tá certo. No campo, a média, então. Isso, é o campo do infravermelho, mostrando o quanto você pode, uma emissão dessa, uma emissão de energia associada a um elemento químico, ele pode estar desviado em relação ao campo que seria do visível. Tá? Isso entendi. É uma maneira mais fácil de entender isso, que esse é um diagrama complexo, mas seria pensar no que a gente chama de efeito Doppler. O que é isso? E uma maneira fácil de pensar no dia a dia, para entender o que é isso quando a gente fala, essas setas estão indicando quanto uma linha de emissão está desviada do comprimento de onda normal, né? Ela está desviada para o vermelho, seria esse redshift. Desviada para o vermelho porque está indo para o campo do infravermelho. Mas do que seria isso? Existe um efeito chamado efeito Doppler, Ana, que é um fenômeno, basicamente, que ocorre assim, com essas ondas que sejam emitidas ou refletidas por um objeto que esteja em movimento em relação a quem está observando, em relação ao observador. Tá? Aqui, no caso, você tem os astrônomos observando, usando os telescópios, observando quem? O universo. E vendo que o universo tem essa tendência maior de afastamento do que aproximação. Mas no dia a dia, a gente pode ver isso em qualquer movimento ondulatório. Tá? É um efeito que é decorrente da ação da frequência ondulatória provocada pelo movimento relativo de aproximação ou afastamento entre a fonte de onda e o observador. Uma maneira de a gente pensar isso por exemplo, a gente pensar num carro, uma ambulância, por exemplo, né? Enquanto ela se aproxima, se afasta de você, observador. Tá? Tanto que quando a ambulância está mais longe de você, por conta da frequência ondulatória, você ouve o som como se estivesse mais longe, assim. Quando ela vai se aproximando de você, que é observador, a fonte se aproxima, ela fica muito mais intenso, né? Muito mais próximo. E depois vai se afastando de novo. Então, uma analogia para ficar mais fácil de entender essa média de intensidade de energia, esse desvio, é pensar numa coisa mais do nosso dia a dia, tá? Tranquilo? Adorei o seu exemplo. Muito bom, obrigada. Porque fica mais fácil, né? Mais fácil de entender, tá? Mas o fato é que, ao longo do tempo, o pessoal observou realmente que o universo tem uma tendência maior de afastamento do que de aproximação. Daí vem essa ideia do universo em expansão, ou seja, a partir de você poderia ter uma convergência para o ponto inicial, para a origem do universo, e aí você ter esse afastamento, né? Os corpos do universo foram apontando isso, tá? Então agora, sim, uma vez que a gente entendeu isso, esse conceito é importante, isso é algo moderno, né? Ou seja, se trabalha desse jeito em cima dos radiotelescópios, você consegue também ter uma química estimada do universo, tá? E ver essa tendência de aproximação e afastamento dos corpos, mostrando que, na verdade, os corpos tendem mais a se afastar do universo do que se aproximar. E um dos pilares para isso é essa teoria do desvio para o vermelho, o efeito Doppler, aí, como estava falando, que os corpos estão mais se afastando do que se aproximando, sustentando essa ideia de universo expansão.
uma vez que eu fiz esse preâmbulo, eu agora vou com um histórico que é importante, que é legal. Em 1964, dois camaradas, o Penzias e o Robert Wilson, esses caras eles descobriram um ruído extraterrestre, ou seja, que vinha de todas as direções simultaneamente, que isso foi chamado de radiação residual do Big Bang. Mas como é que foi essa história? Esses caras, Penzias e Wilson, eles trabalhavam para as indústrias Bell, são americanos, trabalhavam para as indústrias Bell, eles tinham telescópios, né? Eles tinham lá seus radiotelescópios. E aí, eles, quando estavam lá nessa indústria, eles trabalhavam para essas empresas de comunicação Bell, enfim, quando eles estavam lá montando lá seus equipamentos, eles perceberam, né, um barulho, um ruído que chegava. E não interessava a direção para onde eles apontassem. Eles apontavam para qualquer canto e vinha um ruído. Eles acharam, isso é verdade, né? Vocês podem procurar na internet, vocês vão achar. Eles achavam que esse barulho era pombo, pássaro mesmo, porque entrava, era comum entrar pombo nos equipamentos e tal. Então eles desmontaram tudo, limparam, montaram de novo, tinha aí mesmo uns pombos lá, montaram de novo, mas continuou chegando esse ruído. Eles apontavam para qualquer ponto do universo, isso foi em 64, né? Eles chegavam esse ruído para eles. Eles, caramba, o que é isso? Eles foram olhar papers, né? Artigos científicos, né? E aí eles descobriram, agora eu não vou lembrar o nome dos caras, os compatriotas deles, antes deles, né? Que já tinham relatado isso, cerca de muito tempo, assim, sei lá, uns 10 anos antes, os caras já tinham falado nisso. Eu não estou lembrando o nome dos camaradas agora, vocês me desculpem. Antes deles, pesquisadores americanos também, que já tinham falado de um ruído, né, que chegava nos equipamentos captadores, né, nos telescópios, que já tinham captado, apontando para qualquer canto do universo. Tá? Uma energia que chegava, que eles tratavam como, os caras tratavam como um possível resíduo de energia do início do universo, né? Desse ponto convergente a partir do qual você teria uma expansão do universo, né? E aí, Penzias e Wilson, pegando esses papers da literatura, na verdade, esses camaradas já tinham falado de observações, mas eram observações ainda preliminares, eles tinham a parte matemática de cálculo, eles fizeram, mas aí o Penzias e o Wilson, baseados no paper desses camaradas, seus compatriotas, fizeram uma série de estudos sistemáticos, observações, apontando para diversas partes do universo, mais de um dia, horário com correções, enfim. E aí eles publicaram também, ou seja, a descoberta deles. Em 64, Penzias e Wilson, então, com base no que eles viram dos seus colegas anteriores e com a observação com o dado deles, vendo que não era pombo, coisíssima nenhuma, eles definiram que aquele sinal que chegava, aquele ruído extraterrestre que chegava de todas as direções simultaneamente, eles batizaram de radiação residual do Big Bang, ou seja, do momento lá de formação do universo, em sua expansão, e eles batizaram isso de radiação cósmica de fundo, né? Porque era um ruído de fundo que chegava, tá? Então, isso foi muito importante, porque a gente já tinha o desvio para o vermelho, né, Ana? Você que me perguntou, já tinha o desvio para o vermelho, que era uma evidência de que os corpos do universo tinham uma tendência de afastamento, ou seja, o que poderia apontar para um momento inicial, um ponto inicial, e o universo estaria em expansão. Outra grande descoberta, né, nos anos 60 e 64, foi essa do Penzias e Wilson, em que tinha um ruído que chegava de todos os cantos, que é para onde eles apontassem os seus telescópios, né, e seria a radiação cósmica de fundo, seria um resíduo de energia do Big Bang. Tá? Então, que permitiu, por exemplo, o pessoal construir mapas como esse. Aqui são mapas de média de temperatura, em que as regiões mais frias são essas partes azuis e as amarelas, vermelhas são as mais quentes, né? E, claro que isso são imagens com muitos anos depois do Big Bang, porque a gente, quando já, na verdade, tem todos os anos-luz entre a Terra e o universo, né? Então, com base em reconstruções, com base na radiação cósmica de fundo, que o pessoal coloca, por exemplo, os astrônomos colocam que essas regiões mais frias podem ser berços de futuras galáxias, por exemplo, e é onde já está mais forte a cor, é onde você já tem realmente muita temperatura, em média, já envolvida, né? Então, já com galáxias desenvolvidas. Mas o fato é que eu faço esse preâmbulo para falar desses dois grandes pilares, que foram muito importantes, que eu vou fazer uma contextualização histórica agora interessante.
o desvio para o vermelho, isso veio principalmente com a questão do telescópio Hubble, né? Os espectrômetros acoplados a esses equipamentos, né? Então, se desvia para o vermelho e a radiação cósmica de fundo, como um resíduo de energia desse universo no seu início, foram dois grandes pilares para um modelo que hoje a gente usa mais para entender a origem do universo, que é o modelo do universo em expansão, tá? A partir de um ponto. Tá? Porque, na verdade, a origem do universo hoje é muito explicada pelo modelo do Big Bang. O modelo do Big Bang é justamente esse modelo do universo em expansão. E os dois grandes pilares é o desvio para o vermelho, o redshift, e a radiação cósmica de fundo, essa descoberta do Penzias e Wilson, quase que por acaso. Na verdade, os compatriotas deles já tinham falado isso antes e eles deram vazão a isso com o que eles viveram em 64. Tá? Mas isso foi muito interessante porque serviu como base hoje, né? O modelo do Big Bang é um modelo que considera que o universo era extremamente denso e quente há cerca de 13,7 bilhões de anos atrás. Tá? E que defende o modelo que basicamente o modelo do Big Bang é um modelo do universo em expansão. Mas aí é interessante por quê? E aí eu gosto de fazer já um link. O modelo do universo de expansão ele é um modelo que é muito baseado, tá, nas observações astronômicas, ou seja, observações astronômicas, justamente isso que eu falei antes, né, é a questão da lei de Hubble-Romanson, né, que permite observar essa tendência que os corpos do universo têm mais de se afastar do que se aproximar, e o desvio para o vermelho foi muito importante nisso, tá? Se baseia muito nisso, o modelo do Big Bang, o modelo do universo de expansão, ou seja, essas observações astronômicas, mas também modelos teóricos que já tinham na época, né, que eram os modelos de Friedman, Robertson, Walker, né, que eram muito baseados na teoria da relatividade geral, então um modelo muito numérico, que já sugeriam que o universo estava em expansão, tá? Mas aí, quando veio com o crescimento das observações astronômicas, trazendo lá o modelo, a questão do desvio para o vermelho, ou seja, o universo com os corpos do universo com a maior tendência de afastamento do que a aproximação, isso já foi dando mais robustez à galera que defendia o universo em expansão. E aí, quando chegou, né, a descoberta do Penzias e Wilson da radiação cósmica de fundo, isso unindo-se às observações astronômicas, como o desvio para o vermelho, se tornaram os dois grandes pilares para o modelo do Big Bang, que era o modelo do universo de expansão. Historicamente, isso é bem interessante, porque o modelo de universo de expansão, como está escrito aqui, ele se contrapõe ao modelo do universo estacionário. O modelo do universo estacionário foi o que dominou por muitos anos, até lá os anos 60, até 64, mais especificamente, foi o modelo que dominava o cenário científico, tá? O modelo do universo estacionário, ou seja, o universo não estaria em expansão, ele era estacionário. Tá? E um dos grandes defensores disso é esse camarada aqui, o Fred Hoyle, um grande cientista, um astrofísico inglês, Fred Hoyle. Tá? Ele era um grande defensor da teoria do universo estacionário e ele, inclusive, faz muitos cálculos para isso. Tá? Um ateu, cientista ateu, tá? E que é grande defensor do universo estacionário, excelente cientista. Tá? E, inclusive, aí é que o contexto histórico é importante para contextualizar, o Fred Hoyle, no estudo dele, né, ele ironizava quem defendia o modelo do universo de expansão, ainda mais que o modelo do universo de expansão ele era muito baseado na teoria da relatividade geral, era muito teórico, mas aí depois é que veio o desvio para o vermelho, que eram observações astronômicas, e aí veio, em 64, a descoberta de Penzias e Wilson, que, digamos, foi a pá de cal no modelo de universo estacionário, que realmente, porque junto o desvio para o vermelho, observação astronômica, a teoria da relatividade, os modelos teóricos, mas somado com radiação cósmica de fundo, isso serviu como pilar, realmente fez com que o modelo do universo de expansão se tornasse o mais aceito. Mas, até então, era o universo estacionário. E o Fred Hoyle, ele realmente, inclusive, ele é um militante contra o modelo do universo de expansão. Tá? É interessante, porque o Fred Hoyle ele tinha um programa na rádio, né, um programa chamado The Nature of Things, era na rádio BBC,
E ele é que usou primeiro o termo Big Bang. E aí é engraçado, né, porque às vezes as pessoas não sabem disso. O termo Big Bang era um termo jocoso criado pelo Fred Hoyle, principalmente porque ele justamente tinha essa briga, o universo estacionário como universo contra o universo de expansão, e ele ironizava, porque ele dizia o seguinte: é impossível existir um universo sem expansão, porque não pode o universo vir a partir de um ponto inicial, ou seja, a ideia do modelo do universo de expansão assumia que você convergeria para um ponto, e você teria um ponto inicial. E aí ele mesmo zombava, até porque o que acontecia aí? Ele era um ateu e se entendia, e aí que eu sei que é muito técnica a minha apresentação, mas em pequenas nuances eu quero trazer os links para a gente que é cristão. E isso é interessante. O modelo do Big Bang, né, que ele ironizava, né, o nome Big Bang ele falava porque ele dizia assim, para o universo vir a partir de um ponto, né, o universo vir a partir... Se o universo está em expansão, então tudo começou num ponto. Para isso existir, só se fosse um Big Bang, uma grande explosão. E ele fazia isso de maneira jocosa, debochando. Por quê? Na verdade, você pensar que o universo iria a partir de um ponto, existiria a partir de um ponto inicial, isso era entendido como uma defesa do criacionismo, ou seja, creio, o Big Bang já foi tratado como algo que apontasse para Deus. Então, assim, era isso. Claro que o Fred Hoyle era um grande cientista ateu, que defendia de maneira bem estruturada o modelo do universo estacionário com uma série de cálculos, né? E só que existia um pano de fundo nessa questão. O modelo do universo de expansão, considerando que o universo ele estava realmente com essa tendência maior dos corpos se afastarem, o universo se expandia, tá? Então ele você estava assumindo que o universo teria que ter tido um ponto inicial, uma convergência para o ponto inicial. E isso, aos olhos das pessoas, era tremendamente criacionista. Então, por isso o Fred Hoyle batia muito, né? Ele não aceitava isso de jeito nenhum, esse astrofísico inglês, e de maneira pejorativa no seu programa Nature of Things, ele criou o jargão, o termo Big Bang, para o universo da expansão isso não é lorota, para o universo de expansão só se tiver um grande estouro. Só que, pro azar dele, né, com o avanço, como eu mostrei para vocês, das observações astronômicas, pôde-se ver a tendência do desvio para o vermelho, mostrando que os corpos do universo tinham, sim, uma maior tendência de se afastarem do que se aproximarem. Os modelos teóricos da teoria da relatividade geral, e isso tudo somado com a descoberta de Penzias e Wilson, da radiação cósmica de fundo, ou seja, esse ruído que vinha dos diversos pontos do universo, sendo uma radiação de energia da grande explosão inicial que teria ocorrido em 13,7 bilhões de anos atrás. Tá? Com essa descoberta, foi a pá de cal no modelo do universo estacionário e o modelo do universo de expansão, que é esse modelo que considera que o universo era extremamente denso e quente há cerca de 13,7 bilhões de anos atrás. Né? Então, isso aí fez com que a origem do universo passasse a ser entendida, principalmente na comunidade científica até hoje, como um principal modelo aceito de universo e expansão. E aí, o pessoal pegou o nome Big Bang e chamou o modelo de Big Bang para ironizar com o Fred Hoyle. Quem é velho como eu vai entender essa imagem aqui do Bozo, né? Então, o Fred Hoyle que foi feito de palhaço na história, porque o que ele fez para zoar, para brincar, para ironizar, para ser pejorativo, acabou sendo usado contra ele, porque o termo que ele deu para debochar de algo que ele não aceitava de jeito nenhum foi usado para denominar e emplacar o principal modelo que explica a origem do universo até hoje, que é o modelo do universo de expansão, de qual então foi crítico. Tá? E isso é bem interessante se falar, porque hoje, tanto no nosso meio cristão, se fala tanto, tem até música para falar mal do Big Bang, né? Como a gente fala. Aquela música que o pessoal fala, ninguém imita Deus, enfim, tal. Eu até entendo o princípio da música, mas assim, só que o modelo do Big Bang, ele não é nada, não é um modelo que vá ferir a nossa fé, pelo contrário, já foi entendido como um modelo criacionista. Tá? Então, esse é um dos links, umas coisas que eu gosto bem de deixar essa mensagem. Como os tempos passam, as coisas às vezes se invertem. Hoje, por conta
da necessidade da guerra, teoria versus evolução versus criação, que se cria desnecessário, né? A questão de que Gênesis 1, né? Tudo tem que ter sido em 7 dias literais, então temos que derrubar a escala geológica do tempo, porque isso reforça a evolução. Então, por conta disso tudo, as pessoas têm uma coisa, não, é que não pode ter sido o Big Bang. Se você diz que o universo foi de uma explosão, você está tirando o poder de Deus, isso é tudo uma balela, gente, porque também existem os dois lados, né? Os cientistas também, hoje, muito mais defensores da expansão, como também criticam e não gostam de ter nada de Deus próximo de si, muitas das vezes, muitos cientistas são ateus, também gostam de nos afastar desse debate, e muitas das vezes também colocar que a gente não pode em nenhum momento colocar Deus na equação. Na verdade, a escala do homem, a escala geológica, nada disso chega perto da escala de Deus, que Deus é muito maior do que tudo isso, porque Deus é atemporal. Então, assim, e quando a gente estuda ciência, eu imagino que a Esther também se sinta assim na área dela, eu sinto, e eu trabalho com geologia, que acabo tendo que lidar com o planeta. Claro que eu não sou aqui o astrônomo, isso aqui é uma parte astronômica, né? O astrônomo estuda o universo mais ainda, mas quando a gente está falando de universo, de planeta Terra, pelo contrário, para mim, quando eu estudo esse tipo de coisa, estou conversando com vocês esse tipo de assunto, é algo inenarrável, maravilhoso, porque é como se Deus estivesse mostrando um DX, para quem é da área de exatas, um pedacinho, um DX, né, do poder dele, um DX dele, um pouquinho, um fragmento dele, que a gente está tendo a honra de estudar, porque isso é só um DX do conhecimento do nosso Deus. Deus é muito maior, isso é só um pedacinho. Deus é muito maior que tudo isso. E Deus está presente dentro de tudo aquilo que a gente não consegue ou não conseguiu desvendar isso. E Ele nos dá a honra de termos, né, de tentar estudar, compreender as maravilhas da obra de sua criação. Tá? Então, eu acho muito interessante, porque às vezes a gente fica discutindo, brigando por coisas que a gente não deveria, né? Porque o modelo do universo de expansão, na verdade, ele reafirma ainda mais a grandeza de Deus. Ou seja, tudo teve um início, teve um começo, teve que ter uma ordem, teve que ter se esse momento inicial foi uma explosão, isso é Deus. Deus esteve ali e participando de tudo isso desde o começo, tá? Então, isso é algo um dos principais recados que eu gosto de dar aqui quando falo dessa questão da origem do universo e a distribuição. Claro que eu não vou dar aqui um enfoque físico pesado, como a gente vê com os palestras dos físicos, eu vou acabar com um viés mais químico, porque eu, como sou dentro da geologia, lido com geoquímica, então eu falo desses modelos do universo em expansão, falo do modelo do universo em expansão para explicar como, dentro dessa história aqui, logo depois que aconteceu o Big Bang, você já começou a ter lá a era de Planck, a era da Electroweak, né? A era da partícula, nucleossíntese, núcleo, átomos, galáxias. Então, isso aqui é tudo o tempo contando a partir do Big Bang, tá? Tá lá depois do Big Bang, segundos depois do Big Bang. E aí eu vou acabar falando, 3 minutos depois aqui, do Big Bang, 0,01 segundo depois do Big Bang, começou a era da nucleossíntese, né? E que foi depois de 3 minutos era do núcleo. Mas principalmente aqui, porque da nucleossíntese, que é onde tem a formação das estrelas, tá? E depois o desenvolvimento das galáxias em planetas e tudo mais, aqui, né? Nessa parte, né, na nucleossíntese, que tem a energia que foi queimada, liberada, que explica, né, a formação dos elementos químicos associados à formação das estrelas. Os elementos químicos que a gente conhece, que estão na tabela periódica. Tá? Justamente associado a esses processos de nucleossíntese logo depois de começar o Big Bang, essa grande explosão. Tá? E é aqui que eu vou falar um pouquinho dessa parte aqui da distribuição dos elementos químicos, tentando não torturar muito vocês. Mas isso aqui já é um dos links que eu procurei fazer aqui, que é esse contexto histórico, dentro da origem e formação do universo, do modelo do universo de expansão é bem legal, para a gente, às vezes, já quebrar algumas coisas que estão na nossa cabeça, de que o modelo do universo de expansão anula Deus. Não, pelo contrário, ele reforça. Tá? Bom, o modelo em expansão, esqueci outro termo, em expansão, volta a isso.
ele, a partir dele, a partir de que foi percebido, né, que foi a teoria do universo estacionário, ele foi percebido como equivocado, é que surgiu essa percepção diferente, e aí que surgiram os elementos químicos, ou antes já tinha? Não, veja, até lá, nesses idos, até 64 foi, digamos assim, no final dos anos, meio e fim dos anos 60 foi quando realmente o modelo do universo de expansão, o Big Bang, né? Esse modelo Big Bang se colocou como principal, tá? Você tinha toda, também, mesmo com o universo estacionário, havia toda uma outra maneira de tentar se entender a questão dos elementos químicos, mas era realmente uma coisa um pouco mais capenga. Havia toda uma outra maneira, mas o entendimento melhor para você, como a gente tem hoje, assim, para explicar a origem dos elementos químicos, veio principalmente com o Big Bang. Porque como o universo está em expansão, então você está tendo queima de energia, né? Liberação de energia. E aí sim, é o modelo. Aí se explicava de uma outra maneira, muito mais até teórica, um pouco mais complicada antes. Tá? Eu não vou aventurar a falar aqui, porque nem domino tanto essa parte astronômica, e porque ia ficar mais complicado. Mas o fato é que o modelo do universo de expansão foi essencial para a gente entender melhor como a questão da formação dos planetas e o entendimento de como os elementos químicos se formam. Tá? Entendi. Agora, melhor. Tá. Agora, obrigada. Antes era uma guerra. Desculpa interromper, tá, professor? Desculpa interromper. Não, pode perguntar. Tá? Era uma guerra que existia mesmo antes do estacionário contra a expansão, só que o universo de expansão eles não tinham subsídio suficiente para formar a teoria, né? Com a questão do desvio para o vermelho, a radiação cósmica de fundo, né? Mostrando essa tendência que o universo realmente tinha de expansão, que realmente se firmou, e aí se tornou mais fácil entender a questão da distribuição dos elementos químicos. Antes não era tão simples, era diferente o modelo, mas não era, ficou muito melhor depois do universo de expansão, mas aí também foram avanços ao longo dos anos, tá? Principalmente com você também conseguindo ter os equipamentos capazes os espectrógrafos, né? Capazes de perceber também como nessas liberações, nessas queimas de energia que acontecem na formação das estrelas, como cada elemento químico reagiria a esse sinal, né? Comportamentos, e aí também foi estimando a química do universo. Vou até mostrar isso aqui, tá? Então, assim, dentro da nucleossíntese, né? Vou tentar, né? Óbvio que nas minhas aulas eu falo de maneira mais pesada, vou tentar aqui não ser muito pesado, porque esse aqui é um pouco pesadinho, mas é só para vocês entenderem realmente, né? Inicialmente, logo depois do Big Bang, né? O que a gente teve primeiramente formado, né? Foram os prótons e os nêutrons, né? Que acabaram se combinando por meio de reações de fusão exotérmicas, ou seja, com queima de energia, formando, né, o hélio 4, o deutério, o hélio 3, tá? Os primeiros caras formados já no início, né, logo depois do Big Bang, né, esses processos de nucleossíntese, né? Também se discute a formação na verdade, de boro, berílio, lítio, mas o pessoal ainda discute isso, não existe incerteza até hoje sobre essa formação desses caras nesse estágio inicial logo, mas basicamente no começo o hidrogênio e o hélio era o que compunha a maior massa do universo naquele momento inicial pós-Big Bang, logo segundos depois, tá? Mas aí vem aquilo, assim, mas como é que foram os elementos mais pesados? E aí vem, né, realmente toda a formação dos diversos elementos químicos, desde os mais leves aos mais pesados, está associada realmente à história de evolução das estrelas, né? E essa nucleossíntese, isso aqui é um gráfico, né, famoso, que pegando a superfície, a temperatura da superfície aqui está em Kelvin, não está em graus Celsius, né, cruzando pela luminosidade. Tem essa curva aqui que o pessoal chama de main sequence, né, sequência principal, em que estão estrelas de tamanho normal, pequeno, né, small star, estrelas de tamanho pequeno. Note que o Sol está aqui, o Sol tá, é uma estrela, né, dentro da sequência principal, tá? E aí você tem aqui, no caso, o que chama de anãs brancas, né? Porque com a queima e liberação de energia, com essas queimas de energia dentro do processo de nucleossíntese, processo de liberação de reações exotérmicas, né? Algumas dessas estrelas podem evoluir, desenvolver, chegarem a ter conta dessa queima de energia, chegarem ao estágio que o pessoal chama de supergigantes, gigantes vermelhas, né? Enfim. E depois essas estrelas podem entrar em colapso e chegar na morte da estrela, né? Em função do colapso. Então, isso é só um diagrama para representar
essa sequência de evolução das estrelas, tá? Então, basicamente, em estrelas do tamanho do Sol, que estão dentro dessa sequência principal, que seriam estrelas pequenas, consideradas pequenas, tá? Basicamente, o processo que se dá para que isso aqui aconteça, pessoal, ou seja, você tem uma sequência principal e aí você ter realmente essa evolução para esses gigantes vermelhos, tá? Você tem, dentro dessa nucleossíntese, a gente teve compressão gravitacional, tá? Fusões nucleares envolvendo pontes de hidrogênio. Vamos lembrar que hidrogênio e hélio era o que mais tinha logo depois do Big Bang. Tá? Então, fusões nucleares de pontes de hidrogênio. Por conta dessa compressão gravitacional, da fusão nuclear, ou seja, isso sendo feito com velocidade, sendo feito com energia, né? Você começava a ter um consumo desse hidrogênio no núcleo da estrela, tá? E isso ia, né, acabar formando, permitindo, né, quando você tivesse esse consumo total de hidrogênio, você acabar tendo, né, a formação dessa gigante vermelha com um núcleo de hélio. Tá? Na verdade, muitos cientistas falam que isso pode causar o fim do sistema solar daqui a cerca de 6 bilhões de anos, porque isso pode vir a acontecer com o Sol. Né? O Sol pode vir passar, como o que aconteceu com essas outras estrelas aqui, pode acontecer com o Sol. A tendência é que o pessoal prevê que daqui a 6 bilhões de anos, na escala cosmológica, né, isso possa vir a acontecer. Tá? Ou seja, você tem uma compressão gravitacional, fusão nuclear de pontos de hidrogênio, né, que é o que aconteceu ao longo aí na nucleossíntese, e aí foi permitindo ao longo dessas queimas a formação dos elementos químicos. Isso pode vir a acontecer, deve vir a acontecer com o Sol daqui a 6 bilhões de anos. Acontecer com ele a mesma coisa, chegar daí de uma sequência de uma estrela pequena, chegar na gigante vermelha com um núcleo rico em hélio, daí seria o fim do sistema solar, porque que a gente conhece, porque você teria um colapso gravitacional instantâneo e a morte da estrela, né, formando uma anã branca, né, basicamente com um núcleo formado de carbono e a superfície rica em hélio, porque o hélio que estava no núcleo da gigante vermelha iria queimar. Tá? Isso basicamente é o que acontece nos processos da bendita nucleossíntese, que começou a acontecer logo depois do Big Bang, e aí, nesse processo, em função dessas queimas e liberação de energias, que foram sendo formados elementos químicos, eu vou mostrar daqui a pouco. Tá? Mas isso o Sol é uma estrela também pequena, como essas, da Main Sequence, então isso é algo que pode acontecer com ele também. Tá? E o que os cientistas dizem que pode acontecer daqui a 6 bilhões de anos. Tá? Então, isso aqui é só um esqueminha para mostrar o que acontece durante os processos de nucleossíntese, durante a evolução de uma estrela pequena, como o Sol, que é aquilo que eu estava falando para vocês antes, ou seja, dentro, não vou detalhar tanto como faço aqui nas minhas aulas, mas dentro em função dessa compressão gravitacional em cima na estrela, né, em cima, né, você começa a ter uma acreção de hidrogênio e hélio primordial, você vai tendo aumento de temperatura, né? E aí você começa a queimar esse hidrogênio para formar mais hélio, né? Queimar o hidrogênio que vai formando o hélio, tá? Aí depois você pode ter a queima do hélio, né? E aí formar gigantes vermelhas ou supergigantes, enfim, tá? E aí, com esse núcleo, com hélio, e aí você tem formação de berilo, carbono, oxigênio, até o magnésio 24, tá? Então, esse núcleo do hélio, por conta da compressão gravitacional, né, ele vai contraindo e vai começando a ter a queima desse hélio, e aí o que os astrônomos e os cosmoquímicos falam é que você tem um processo, um bombardeamento de prótons nesse núcleo de hélio, tá? E esse bombardeamento recebe um nome, que é processo alfa, enfim, e aí isso vai permitir esse bombardeamento de prótons, mais uma adição, depois, um outro processo que eles chamam de S, esse S é de slow, de lento, né? Ou seja, você, além desse bombardeamento de prótons, depois que permitiu você chegar em elementos com massa maiores, como o cálcio 40, né? Depois você tem uma adição neutrina, numa fase mais tardia dessa gigante vermelha no tempo, e essa permitindo chegar numa estabilidade de prótons e nêutrons e chegar nos elementos com massa 209. Tá? Então, só que
existe também, né? Como eu falei, isso é todo o cenário para você sair das estrelas pequenas até as gigantes vermelhas. Só que nas gigantes vermelhas, depois você começa a queimar o hélio também. E aí, quando você pode evoluir, como eu falei, né? Ao ponto até depois de ter o colapso gravitacional e formar as anãs brancas e morte da estrela. Então, justamente, quando você chega nessas estrelas mais massivas, né? Você tem a nucleossíntese que acontece nela, né? Nessas estrelas maiores, massivas, grandes, né? Que é uma evolução parecida das estrelas pequenas, só que já na fase, né, em que você está tendo já um núcleo que já está mais rico em hélio, já tinha queimado hidrogênio. Então aí você vai ter um ritmo ainda mais acelerado da compressão gravitacional, e isso vai trazer mais calor, o núcleo vai contrair mais, e aí você começa a ter o que eles chamam um equilíbrio energético, né, das reações entre núcleos, prótons, tá? E esse equilíbrio energético vai permitir construir elementos mais pesados, como o ferro 56, e aí, ao contrário do que acontece lá nas estrelas de tamanho pequeno, né, na fase das estrelas de tamanho pequeno, você começa a ter uma adição de nêutrons mais acelerada, mais rápida, que eles chamam de processo R, né? E é isso que permitiu construir elementos mais pesados, com massa até 254. Então, basicamente, esses elementos químicos eles foram formados na fase de nucleossíntese, tanto no desenvolvimento das estrelas menores como nas maiores, tá? As gigantes vermelhas. Professor. Basicamente, então todas as nossas alianças colares assim vieram de uma supernova um dia de ouro. Sim, né? Digamos, isso aí. Isso aí. Tá? Porque a rigor, todos os elementos químicos que estão na tabela periódica que você conhece, essa é a história deles aí. Tá? Porque você tem, é claro que você tem aí, né, na verdade, os estágios da nucleossíntese formaram as estrelas principais, e acho que com o aumento dessa contração, do queima, né, essa realização de trabalhos, né, essa energia liberada, você tem no desenvolvimento dessas gigantes vermelhas, você formou esse cara mais pesado. Bem, é isso, eu sei que você brincou, mas a verdade é essa, né? É isso mesmo, tá? Então, isso seria a origem. Claro que aqui eu não vou nem entrar na parte mais pesada, mesmo às vezes na minha aula eu não entro tanto, tá? Porque essa é a parte mais dos astrônomos e tal, mas aqui dentro dos episódios de nucleossíntese. Qual é o seu nome, campeão? Que eu não estou vendo aqui o nome de ninguém, não tem como ver. Qual é o nome? Você que fez a pergunta? Opa, é o Léo. Léo? Então, Léo, é isso mesmo que você fez aí, isso aí, tá? Essa história, a nucleossíntese que acontece em estrelas pequenas, vão construir os elementos, permitir a construção dos elementos químicos não tão pesados, mas a evolução disso até as gigantes vermelhas permitiu, né, a adição neutrina mais elevada e formar esses caras maiores aí, mais pesados, tá bom? É isso mesmo. Aqui são um esqueminha, tá? Resumindo isso que eu falei, né? Ou seja, a gente tem lá, né, o Big Bang, os primeiros elementos formados, sendo que lítio e boro a galera até hoje discute se tinham nessa fase ou não. Pós-Big Bang, você já começa a nucleossíntese, mas aí, associado ao desenvolvimento da main sequence, ou seja, a sequência principal, que são estrelas do tamanho do Sol, né? Basicamente, você tem lá a queima do hidrogênio, a queima do hélio, né? A adição de prótons, mas a adição de nêutrons lenta, né? Que é o que eles chamam de S-process, que permitiu formar, né, os elementos de massa até 209. E já na fase das supernovas, gigantes vermelhas, né? Depois você já começar a ter, com o aumento da contração e queima do hélio, já num ritmo mais acelerado, e queimar o carbono no hélio, você começar a formar mais lítio, berílio e boro, começar a formar, né, o ferro e outros metais de transição, por conta do equilíbrio energético entre prótons e nêutrons, e depois formar os caras de massa mais elevada, né, por conta da adição de nêutrons de maneira mais rápida, que é o R-process, tá? Então, esse aí é o cenário para a formação desses elementos químicos, tá? Então, esse aqui são telescópios com aquele primeiro que eu mostrei lá, não tinha, né? Um espectrômetro aqui. Esse é um telescópio desse com espectrômetros acoplados. Os espectrômetros são equipamentos que permitem para a gente fazer análise química. Quando eu estou aqui com as minhas rochas, por exemplo, né, eu tenho que britar, moer, tenho um pó de amostra e vou
fazer todo um ataque químico para ir com uma solução depois para dentro do espectrômetro. Tal. Mas é uma coisa que eu estou medindo, mais palpável. Mas no caso aqui do universo, você tem alguns espectrômetros acoplados a telescópios e é possível se estimar a química do universo, né, em função do comportamento da emissão de sinal energético, né, que eu estava mostrando antes para você, cada elemento, hidrogênio, hélio, enxofre, sílica, ferro, enfim, demais elementos vão reagir com um comprimento de onda em nanômetros em relação à emissão de sinal, e é possível também se estimar a química. Além disso, né, a gente tem corpos celestes que caem aqui, né, os meteoritos caem, até papo uma outra conversa, mas os meteoritos, né, caem também na Terra e a gente pode analisar, medir, né, isso, né, também. Então, são maneiras de se estimar a química do universo. Então, basicamente, aqui esse é um histograma mostrando, né, a composição do nosso sistema solar, né, como eu já tinha falado antes, dominado até, e já trazendo até mesmo do modelo que eu estou apresentando para vocês do próprio Big Bang, né, o nosso sistema solar é dominado por hidrogênio e hélio, outros elementos químicos vão estar fechando esses 100% aí, que a gente tem 71 de hidrogênio, 27 de hélio, aí, mas você tem aí oxigênio, carbono, nitrogênio, ferro, sílica, tá? Silício, né? É que geólogo também fala sílica, tá? Não liga não. E, obviamente, a gente ainda tem aí os outros elementos aqui dentro desses programas mostrados aí para vocês aqui. Basicamente, é a composição do nosso sistema solar. Então, isso é feito com espectrômetros acoplados a telescópio, mas também a análise em corpos meteoríticos que caem na Terra também, porque, afinal de contas, os corpos meteoríticos eles são bons representantes da Terra no seu início de formação dentro do sistema solar, né? Então a gente faz muito que a gente, mesmo quando a gente faz química de rocha, a gente sempre procura comparar com a química que já está na literatura publicada de vários corpos meteoríticos para você ter uma boa noção da formação do universo, do sistema solar, por exemplo, da química, a época de sua formação. Tá? Mas você tem outro papo, que existem meteoritos condríticos, acondríticos, mas isso poderia ser uma outra conversa, caso um dia vocês queiram me ver de novo. Aqui, eu acho que a Esther está doida para me ver longe de tanta maluquice que eu estou falando, né? Mas vamos lá. Só para a gente seguir um pouquinho, uma vez que eu já falei lá do Big Bang, né? Falei do modelo do universo de expansão, falei para a gente entender que dentro da nucleossíntese é onde a gente teve a formação das estrelas, mas eu quero falar uma parte aqui mais para o final agora, falando de galáxia, está escrito em inglês aqui, vocês me desculpem, mas é porque eu tenho essa apresentação há tanto tempo, mas falando de estrelas, galáxias, a formação do nosso sistema solar, queria falar um pouquinho disso, só para depois a gente caminhar e vou, no final, fazer um outro link com fé também, tá? Bom, pessoal, para a gente entender, né? Primeiro entender o conceito de galáxia, né? Quando a gente fala em galáxia, a gente está falando de uma nuvem mesmo, um movimento rotacional, né? Mas é uma nuvem rotacionante, digamos assim, rotativa, digamos, de um agregado, mas é um agregado de estrelas, gás, poeira e detritos que fica realmente, que está ali girando em rotação e que é mantido junto por causa da força da gravidade. A gente tem para lá de 100 bilhões de galáxias no universo, com base nas observações astronômicas, mais de 100 bilhões de estrelas em cada galáxia, né? As estrelas que a gente já estava falando ali dentro do processo de nucleossíntese, basicamente são esferas de gases incandescentes que estão queimando e liberando energia. Por isso que elas, Léo, são, né, factories, como ele coloca aqui, né, são as produtoras dos elementos que vão desde hidrogênio ao ferro, né? E coloca assim, mas não nos mais pesados. Sim, porque os mais pesados estão associados justamente com as gigantes vermelhas, né? Quando já indo, né, para a queima até da própria estrela e até com a consequente colapso dela. Tá? Mas, enfim, em última instância, as estrelas são, né, as produtoras dos elementos químicos. Tá? Beleza? Então, quando a gente está falando disso, está falando de galáxias, a gente está falando de grandes distâncias. Tá? Por exemplo, da Terra para o Sol, a gente tem 8 minutos-luz, que seriam 93 milhões de milhas. Tá? A gente está, da estrela mais próxima da gente, a gente está a 26 trilhões de milhas. Enfim, é por isso que se usa anos-luz, minutos-luz, porque a gente está falando de distâncias absurdas quando a gente
está falando de galáxia, tá? Então, quando a gente fala em um ano-luz, olha só, o que é um ano-luz? 5,8784991 vezes 10 a 12 milhas, tá? E aí, o Sol é uma estrela, né, normal, uma estrela pequena. Muitos cientistas gostam de falar isso, nada especial. Também não é assim, né? Mas é uma estrela pequena, tá? Uma estrela dentro da main sequence, tá? E dentro do contexto da formação do nosso sistema solar, onde a Terra está embutida, essa história aí, basicamente o que se usa para explicar é uma hipótese chamada de nebulosa solar, que é uma hipótese que diz, né, que o Sol e os planetas, né, do nosso sistema solar, né, obviamente teriam sido formados, sua formação está associada a uma nebulosa solar comum. E o que é uma nebulosa solar? Parecido com essa definição que eu estava dando para a galáxia aqui, uma nuvem de poeira, gás, entendeu? É uma nuvem de poeira, gás, de detritos dentro do espaço interestelar que está mantido junto pela gravidade, tá? E até hoje o modelo de maior sucesso para explicar a origem do sistema solar, tá? Então, uma nuvem comum, né, de gás, detrito, poeiras, tal, que assim explicaria, né, o porquê que todos os planetas orbitam, né, ao torno do Sol na mesma direção. Então, o nosso Sol e os planetas que formam o sistema solar, né, eles estão associados a uma nebulosa solar comum, tá? Esse aí é o modelo, né, hoje usado, né, até hoje, né, para explicar a hipótese da nebulosa solar comum. E aí até que a gente tem um esqueminha simples. Olha, isso não é tão simples assim, eu não quero falar isso de maneira mais complexa, mas eu sei o esqueminha para falar da formação do nosso sistema solar. Então, em que você teria, né, aqui a contração gravitacional, né, e a rotação de um gás interestelar, né, teria aqui nesses poeira, gás, detritos, né, e em função da contração gravitacional, esses corpos, né, iam começar a mudar, né, você ia começar a ter essa mudança, ou seja, ia ficar uma coisa mais parecendo um pratinho mesmo, né, uma forma mais de um disco, e a formação de uma protoestrela, né, como está descrito aqui, isso por conta dessa contração gravitacional, tá? Como resultado dessa contração gravitacional, essa rotação desses corpos, né, dessa nuvem de detritos, gás, poeira, você começa a ter queima, né, como a gente estava falando lá, como a gente falou lá da queima do hidrogênio, você começa a ter queima e liberação de energia, então você pode até ter algumas correntes aqui já mostrando essa injeção de material, né? Então você tem isso, e é isso, você tem queima, você começa a ter fusão, né? E em função realmente desse movimento, gerando a colisão desses detritos, desses sólidos, né? Nesse alto ritmo, né, de contração, um ritmo acelerado, geração de calor, fusão, permitiu formar a formação do Sol, né, e os planetas que envolvem, né, no sistema solar. Seria um modelinho bem simples para falar isso, tá? Então, porque aí basicamente é isso, né? Você tem inicialmente o que seria uma esfera difusa, né, associada a essa nebulosa em rotação, que começaria a contrair. Aí tem um exemplo aqui da menininha patinando, né, o início do movimento, mas o que acontece quando a menina está lá patinando, ela começa a acelerar o seu ritmo de maneira até dentro de movimentos até rotativos, né, e tal, a tendência depois é que ela tem que ser bem ágil, porque isso fica um movimento muito mais rápido, né, e você tende a fazer um padrão mais de disco mesmo, né, então como resultado de uma contração, de uma rotação, você começa a ter uma forma mais de pratinho mesmo, né, um padrão mais flat, rápido, muito rotacional, como do disco. Então, a matéria vai tender a ficar mais concentrada, no centro seria, né, esse proto-sol e aqui as proto-estrelas, né, e os planetas, tá, em torno dessa nebulosa comum, nebulosa solar, que é o modelo mais usado para explicar hoje, ou seja, quando você tem realmente essa nuvem de agregado de estrelas, gás, poeira e detritos, estão ali seguras juntos pela gravidade, tá?
Aqui são imagens, né, de protoestrelas e protodiscos, né, planetários na nebulosa de Órion, tá? Aí aqui, só para a gente tem aqui o próprio Sol, que seria o Sol, né? E os planetesimais. Os planetesimais justamente são esses materiais, esses detritos sólidos, né? Quando eu estou falando do planetesimal, estou falando de mais sólido. Então, os detritos, né? Essas estrelas, esses corpos mais sólidos, né? Poeiras, detritos, e os planetesimais, né? Quando se colidem, né? A colisão desses caras dentro desse processo de fusão decorrente desse movimento rotacional da nuvem na nebulosa solar, e que esses planetesimais é que foram e deram origem aos planetas, né, do sistema solar. Tá? A colisão desses grãos, né, que permitiram a formação dos planetas, né, ao redor desse protossol, que virou o Sol depois. Tá? É até interessante porque também tem o gás, né? Não tem só os detritos. É por isso que vocês lerem por aí, talvez vocês possam ler às vezes algum artigo, um trabalho falando de planetas terrestres, né? E planetas jovianos, né? Quando você está falando em planetas terrestres, assim, você está falando dos planetesimais que colidiram, né? E essa acreção desses planetesimais, desses detritos, dessa poeira, desses sólidozinhos, permitiu a formação dos planetas chamados planetas terrestres. Como você pensa em Marte, Júpiter, a Terra, etc. Os chamados planetas Jovian planets, né, são aqueles formados pela acreção de gás, porque a nuvem não é só de detritos, poeira, é de gás também. Existem os planetas Jovian planets, que são planetas basicamente mais assim, dominados pela acreção de gás. Tá? Ok? Bom, e aí, aqui, só para vocês, isso aqui é um dado bem desatualizado, mas só para vocês terem. Está desatualizado, mas para vocês terem noção da grandiosidade que nós estamos falando, que, gente, existem os planetas fora do sistema solar. Né? A gente está falando peguei o sistema solar pensando na nossa realidade do planeta Terra. Mas, por exemplo, em 95 foi quando o primeiro planeta fora do sistema solar foi identificado. Aí vocês veem, em 2006, até por conta do avanço dessas observações astronômicas, e da tecnologia e do que foi gerado também de viagem ao espaço, né, as viagens de pesquisa ao espaço também, com todo esse avanço, em 2006, em outubro de 2006, já se sabiam de 199 planetas fora do nosso sistema solar. E em 2007 isso pulou para 257. Eu agora já nem sei como é que esse número está atualmente. Tá? Então, só para vocês verem, né, a ideia aqui, mostrar isso para vocês, foi para a gente ver, né, a grandiosidade do nosso Deus. Eu queria terminar com uma mensagem aqui, que isso é o que eu não faço, né, muito nas minhas aulas. Na aula, né, quando estou na universidade, eu até falo aquela história do Fred Hoyle lá, tudo direitinho, mas é aquilo, um recado que eu sempre dou também para as pessoas é isso, né? O melhor cristão que a gente tem que mostrar dentro da nossa profissão como cientista não é chegar no meio da nossa aula, abrir a Bíblia e pregar ali o Evangelho, porque ele é laico, nem é a função. Mas é a gente, sim, saber dentro dos limites de que fé e ciência dialogam, falar sobre isso, e a gente ser o melhor que a gente puder, dentro da nossa profissão. Eu ser o melhor professor de um dia que eu puder ser o melhor orientador que eu puder ser, pesquisador, porque a partir do momento que a gente fizer isso, a gente vai estar abrindo porta, principalmente no meio da ciência, seja mestrandos, doutorandos, graduandos ou pares. Quando o cara para e olha, pô, mas você é cristão? Porque as pessoas têm visão preconceituosa, mas você é cristão e você não é piegas, você é cristão e você não está sendo proselitista, você é cristão e faz ciência de qualidade, aí o cara vai abrir espaço na vida dele para a gente falar e buscar o diálogo. Então a gente não tem que chegar na aula, porque às vezes erroneamente vi muito isso acontecer durante muito tempo, para se achar que eu tinha que ir para a aula, abrir Gênesis 1 e ficar falando que a Terra não tem 4,6 bilhões de anos e tem sim 7. Foram 7 dias, acabou, é literal. Não, é eu chegar lá e saber falar dos modelos que explicam o universo, que explicam a distribuição dos elementos químicos, e saber depois gerar interlocução. Mas aqui, agora, isso é uma coisa que é um exercício que fica para qualquer área, a gente tem que procurar ser, na nossa área de atuação, o melhor profissional possível, orientar bem, ser um bom pesquisador, para que a gente abra o caminho para o diálogo com as pessoas. Isso vai abrir se a gente fizer assim. Mas aqui no nosso meio, a gente pode fazer uma reflexão em relação ao nosso lado cristão da coisa. Tá? Primeiro, que eu queria deixar ciência e fé são dois campos que têm sua importância, como a gente vê na ABC2, sempre.
e que a gente tem que saber os limites de cada um e saber onde a gente tem interseção e poder dialogar. Um exemplo que eu dei aqui hoje, o modelo do Big Bang, até mesmo dentro da comunidade científica, ele era rechaçado, uma questão de pano de fundo, porque pensar que o universo podia ter um início era colocar Deus na equação. Então, e hoje a gente ainda se dói, tem tanta briga, até porque eu já ouvi muito disso, pessoas dentro, líderes religiosos, pessoas cristãs e tal, que acham em falar em Big Bang, você vai queimar no fogo do inferno, porque eu já ouvi isso, tá? Hoje eu sou professor e tal, mas quando era mais novo. Não, que você está negando a Deus a falar isso. Gente, aliás, já passou do tempo. Eu gosto muito de pegar isso aqui para falar isso. A gente tem coisas até muito mais profundas dentro do diálogo de fé e ciência que a gente pode fazer. A gente não deveria estar ainda tendo que falar esse tipo de coisa, mas esse é algo muito forte, principalmente para nossos jovens que estão entrando na universidade. Porque muitas das vezes a gente não consegue ter esse assunto, né, essas conversas mais fortemente nas nossas comunidades. Isso que é importante também a gente ter esses núcleos dentro das universidades, porque lá eles vão ser, dentro da universidade, eles vão ter acesso à ciência de ponta, eles vão ouvir a respeito das teorias, dos modelos, e muitas das vezes a gente não dialoga isso e perde o nosso jovem, porque simplesmente, não, 7 dias e acabou. Não existe Big Bang, isso é coisa do demônio. Existem comunidades que abrem o diálogo, outras não. Então, assim, a gente era para ter virado essa página, mas não é, então a gente tem que conversar. Na verdade, lidar, eu trabalho com isso todo dia e não sou menos crente por conta disso. Para mim, vou responder uma vez, ainda quando eu era, ainda estava ainda doutorando e tal, uma vez, não é na igreja que eu estou hoje, mas na igreja que eu estava, um estudo eu já fazia, isso foi antes da BC2, em 2012 que a BC2 começou a se organizar, mas todo mundo, eu acho até legal quando o Covolan fala sobre isso, que isso foi um movimento entre 2008 e 2012, muitas pessoas, foi uma época, muitas pessoas nos seus cantos, nas suas comunidades, tentando fazer trabalho do gênero, algumas pessoas foram se encontrando, nasceu a BC2 2012, mas a própria BC2, quando começou a rodar o país, viu que tinham várias dessas iniciativas, só faltava ter uma associação. Mas eu lembro algum desses estudos, na igreja, uma vez um dos pastores, um dos líderes ficou muito revoltado e começou a discutir, porque dizendo que eu ao falar essas coisas eu estava, né, criando um problema, e ele chegou para mim uma hora e falou assim, mas você crê que a Terra tem 4,6 bilhões de anos ou 4.600 anos, né? Eu falei, o nosso problema é um problema escalar, né? Porque até o número 4,6 bilhões de anos e 4.600 é um problema escalar. E eu falei assim, para mim a Terra tem 4,6 bilhões de anos, porque eu tenho um monte de evidências geológicas com ciência de qualidade para isso. Até porque a Ana, o Léo, a Esther, eu estou falando ele Léo porque foram aqueles que eu vi o nome. Se a gente tem celular hoje, que a gente gosta muito, é porque a geocronologia funciona. Não é o papo exatamente dessa palestra aqui, mas existe a geocronologia, a gente pode conversar depois sobre isso. A geocronologia é um método dentro das geociências que a gente usa para datar as coisas. Datação relativa já passou muito tempo. A datação absoluta, que explodiu com o avanço da geoquímica isotópica, a questão da meia-vida, né? Cara, não adianta. A Revolução Industrial só aconteceu por conta da geocronologia. Quando os geólogos conseguiram colocar na prospecção, dentro do setor mineral, né, da indústria de recursos energéticos minerais, quando a gente conseguiu colocar com maior robustez o dado tempo nos modelos, a prospecção melhorou absurdamente. E aí a gente isso impulsionou a Revolução Industrial. A gente pode ter um papo outra hora, porque tem uma outra palestra que eu falo sobre isso, porque aí você acaba fazendo aquela relação maior com a questão do tempo geológico e a criação e tudo mais, né? Mas o fato é que, porque não é tão simplista como as pessoas às vezes falam assim, porque tem gente que, como às vezes até alguma questão do livro do Adalto, às vezes porque as pessoas falam que a geocronologia é ruim, porque se você, para combater a escala geológica do tempo, e aí a ideia de construir a teoria da evolução, as pessoas falam assim, mas se você a prova que a geocronologia não funciona, que você data uma rocha da uma idade, você data outra da outra idade. Não, criatura, é porque, alguém fala isso, se você pega um método geocronológico e vai datar um granito,
Você não pode usar o mesmo método para datar um basalto, são rochas diferentes, a química é diferente, é banana com laranja, eu não posso misturar. Então, existe método para datar um tipo de rocha e método para datar outro. Senão, se você for usar método igual, vai dar problema, realmente. E até se espera que idades vão ser diferentes, que elas vão ter significados geológicos diferentes, isso é uma outra conversa. Mas o fato é que não é o foco dessa palestra hoje, mas eu estou dando só um exemplo aqui. Existe muito. A geocronologia foi algo que colocou realmente isso hoje muito forte e firme. Tá? Então, assim, a Terra tem 4,6 bilhões de anos, ela não tem 4.600 anos, sabe? E a datação absoluta foi muito importante nisso. A prova é que ela funciona, eu estou dizendo, só teve revolução industrial por causa disso. Mas isso é até um outro papo que dá para começar até numa outra palestra melhor, né? Mas, assim, eu estou pegando só esse exemplo para mostrar que não tem por que a gente brigar, por exemplo, achar que o fato de você lidar com o modelo do universo de expansão, não, isso é ciência destruindo Deus. Sim, tem muitos cientistas que não querem colocar Deus na equação e agem dessa maneira errada, mas a gente também age de maneira extremista e errada quando a gente quer tirar a ciência total da equação. Até porque Deus é o dono de toda a ciência. E isso, tudo que eu falei para vocês aqui hoje, é só para mostrar a grandeza desse Criador. Tá? Quando a gente olha isso aqui, gente, esses números aqui de galáxias e estrelas, a gente lembra daquela passagem, Deus fala isso na Bíblia, né? Da questão dos grãos de areia, a questão das estrelas do céu. Aliás, Deus é tão magnífico e fez o universo desse jeito, se preocupou com cada grão de areia que está no nosso planeta, com cada estrela que está nessa galáxia. Tá? É claro que isso são duas mensagens. Nós, humanidade, diante desses números, nós não somos nada. Quando eu penso nisso aqui, estou falando de universo, vamos pensar em Deus, né? Então isso reforça o quanto a gente não é nada diante da grandeza do Criador. Tá? Mas ao mesmo tempo também tem aquele outro lado para a gente ver o cuidado do Criador. Se ele se preocupa com tudo isso aqui, imagina o quanto ele não se preocupa com você, que apesar de ele ter feito tudo isso aqui, universo maravilhoso, fantástico, a gente vê a grandeza do poder dele, quão grandes são as tuas obras, ó Senhor Todo-Poderoso, né? Nós somos aquilo que ele mais valorizou na criação. Ele criou o homem, o ser humano, a sua imagem e semelhança. Ele é a obra-prima da criação. Então, se ele se preocupa com isso aqui, ainda mais com a gente. Então, sabe, eu gosto também de deixar essa mensagem, né? De que a gente quando está fazendo na ciência, eu, pelo menos na minha área, isso aqui é um trecho da origem do universo, mas poderia ser outro. Vamos pegar a tectônica, eu lido muito com isso também. Eu lembro quando teve o tsunami de Sumatra, em 2004, eu também estava nem sonhava ser professor ainda, que eu virei professor em 2009. Eu tinha acabado, eu estava indo para o fim do meu mestrado, ia começar o doutorado. Eu lembro de um irmãozinho que me pegou pelo braço, nessa minha igreja antiga, cara, e falou assim: tá vendo como é que. Eu lembro até, foi tão engraçado isso. Tá vendo como é que a tectônica de placa não existe? O cara falou assim: Deus, ele faz as coisas em um segundo se ele quiser. Tectônica de placa não existe. Eu falei, pô, mas é justamente o contrário. O tsunami, eu tive que conversar com o cara, é justamente o contrário. Não, mas Deus faz as coisas em um segundo. Aí eu comecei a conversar para ele, tentar explicar para ele como é que era o processo para gerar um tsunami. E eu falei, gente, Deus não é menos Deus se as coisas aconteceram lentamente. Aí ele ficou meio assim, esse é o problema também. A gente tem uma noção. Verdade. A gente tem uma noção Arthur, de Deus. Desculpa eu te interromper. Tá me ouvindo? Fala. A gente tem uma tradição de dar um tempinho se o pessoal quiser perguntar, assim, também, participar. Sim. E aí eu queria ver se podemos abrir aí, o pessoal que quiser. Sim, pode abrir. Eu só queria deixar essa fala final. Era para abrir mesmo. Só essa fala final, que é aquilo que eu disse. Deus, eu quero deixar a mensagem aqui. Deus é o Senhor de todas as coisas, Ele criou esse universo, o universo manifesta a glória dele. Está mais do que provado aqui. A gente não precisa brigar com a ciência, Deus é ciência. Então, o modelo Big Bang não destrói a minha fé. E a coisa que eu estava dizendo, no exemplo que eu estava querendo dizer, é que a gente acha que a gente pensa que Deus vai ser menos Deus
se as coisas não forem processuais. Isso não tem problema. A Gênesis 1 não foi escrito para calcular a idade da Terra. A Gênesis 1 tem a importância de exaltar a soberania do Criador, a excelência dele sobre as nossas vidas. Dos 3 primeiros dias da criação, não tinha nem sol nem lua, que são as nossas noções humanas de tempo. Então, o que foram os 3 primeiros dias? Pode ter passado todas as eras geológicas lá, mas Deus é muito mais do que o tempo geológico. Tá? Deus transcende isso. Por isso que foi a mesma coisa que eu falei no Tsunami de Sumatra. A gente esquece um exemplo muito bom que na Bíblia de Deus, que Deus é oleiro. E o oleiro não pode fazer nada rápido. Então não tem problema, não tem que me preocupar achando que a Terra... Não, a Terra ela tem 4,6 bilhões de anos, mas Deus fez ela parecer jovem. Já falaram isso para mim. Não, Deus não é um sádico que quer zoar comigo. Ele não está querendo me trollar. Não, a Terra tem 4,6 bilhões de anos, mas na verdade ela é jovem. E essas confusões, a rocha, essa data lá é antiga, mas... Não, Deus não fez uma coisa para disfarçar a outra, gente. Deus não precisa disso. Deus é soberano e criador de todas as coisas. Tá? É isso, Esther, desculpa, eu falei demais. Que isso, Arthur, muito obrigada pela palestra, muito, muito legal, muito interessante. Essas colocações da integração entre a fé e a criação, né? Esse processo de criação. Então, vou abrir para vocês. Agora eu consigo ver, estou vendo aqui o Léo. Abrir para se vocês quiserem contribuir, colaborar, perguntar alguma coisa para o Arthur, está aberto. É a primeira vez que eu estou participando de algum grupo da BC2. Eu queria falar que a gente gostou muito, porque, na nossa igreja, na verdade, as pessoas em geral, ninguém quer discutir sobre isso. E quando eu comecei, a ouvir... Primeiro eu conheci pela minha irmã sobre a BC2, eu comecei, a ouvir podcast vi no YouTube sobre a criação e evolução, e eu vi, dá pra... Pode crer nos dois ao mesmo tempo, foi muito incrível, sabe? Então a gente só quer dizer que a gente gostou muito. Sim, eu digo mesmo. E é bem longe isso da minha área de atuação, mas eu sempre tive um interesse orgânico, ainda mais sobre física quântica, física espacial, física de partículas, então realmente gostei muito. Legal. Glória, qual é o seu nome, campeão? Que ela é Glória, né? Gabriel. Fala um pouquinho de vocês, que vocês nunca tinham participado, daí eu também não conhecia. Eu sou Esther, sou o líder aqui, e eu sou professora na área de ciências biológicas, né, da UERJ. Moro em Porto Alegre, mas meu campus é em Osório. Então, basicamente, participo aqui de uma igreja em Porto Alegre, e, enfim. Mas fala um pouquinho de vocês também, para a gente se conhecer. A gente também é de Porto Alegre, a gente frequenta a igreja Brasa, que fica na Zona Norte. E... eu sou da Brasa Church, eu vou aqui na Church. Legal. E eu sou programador, então é um pouco distante as áreas, mas mesmo assim eu gosto. Eu tô no 3º ano do ensino médio. Ainda estou decidindo o que eu quero fazer, mas... Legal. Que legal. Essa questão de tema, né, Esther, é assim mesmo. Essa é uma coisa que eu acho até, eu elogio muito, né, que a BC2 acaba fazendo algo, eu já falei isso para a Esther uma vez, que a universidade tem dificuldade de fazer, que é botar pessoas de área diferente junto, né? Assim, a gente, quando tem palestra de humanas, do Guilherme, então, eu fico doidinho, entendeu? Assim, então a gente acaba botando, e é legal, a gente acaba fazendo uma interdisciplinaridade, um exercício bem interessante. E esses temas que você tem interesse, tanto a Glória como... Ai, meu Deus, já esqueci todo de novo, desculpa, você falou agora o seu nome. Gabriel. Esses temas, aliás, com certeza já vão ser abordados aqui com o grupo da Esther. Eu sou, como eu falei, eu sou do grupo lá do Rio, da Federal Rural lá do Rio, é que eu estou em Porto Alegre fazendo pós-doc. Mas a gente, com certeza, aliás, já que ele curte física quântica, tem que chamar o Alexandre um dia para dar palestra aqui. Chamar o Alexandre para falar. O Alexandre é um camarada da UNB, da BC2, e ele adora falar de terra plana. Qual é o blog dele, Arthur?
Ele tem um Oi? blog ele tem um blog que ele tem. escreve bem legal. Eu vou mandar lá no grupo, depois eu vou procurar. Ele fala, ele viaja muito, mas ele é um físico, ele sabe muito. E ele Sim. integra a teologia com física e faz um texto lá. Ele é fera, ele é muito fera. Não, eu acho assim, seria bacana, mas assim, são temas também, com certeza muitos temas a Esther vai poder abordar aqui. É bom ter gente nova chegando, vocês chegando aqui no grupo deles, muito legal, é muito bom. A gente tem que procurar conversar mais dessas coisas mesmo, né? Porque ainda são tabus, né? Há pessoas que acabam, às vezes, se desvencilhando da fé por causa disso, não só pelo problema da universidade, mas é porque não encontra o suporte devido na sua própria comunidade, e às vezes até acontece de tudo. Eu já tive situações lá no meu núcleo e tal, porque lá no núcleo da Rural, quando eu falei para o Esther, eu tenho gente de tudo que é tipo, e muitos às vezes que tinham dificuldade de chegar numa comunidade religiosa, está chegando por ali, beleza? Outros porque, inclusive, dependendo, tem comunidades que são mais propensas ao diálogo e outras que não, infelizmente. Então a gente tem que fomentar esse diálogo não só com a universidade, mas também com a igreja. Então tem pessoas que sofreram algumas coisas bem pesadas, sabe? Assim, do tipo, então de quase que, não, isso que você está querendo fazer, esse curso, não pode, você está se desviando, e aí começa a criar uma série de problemas. Então esse tipo de discussão é muito válido. Tá? Esther. Abro para vocês aí, se quiserem perguntar mais alguma coisa. Eu já perguntei eu já perguntei durante. Atrapalhei bastante, né, professor? Interrompi bastante, então agora vou ficar quietinho. Mas foi maravilhoso. Sinceramente, encantador. Encantador mesmo. Obrigada. Aquela questão que eu. Se a minha voz ficar trancada é porque eu tô me dirigindo para casa, né? Mas eu saí do computador e estou no celular para não perder nada. Aquilo que eu falei acabei falando, que acaba até tem uma conversa, até que se vocês quiser depois a gente pode falar, porque tem uma parte mais, eu não falei muito aqui de geocronologia, só dei uma pincelada, mas é porque aqui eu quis focar a ideia de focar na origem do universo foi que eu acho legal para mostrar a grandeza do nosso Deus, né? Que a ciência serve e ajuda para a gente contemplar a soberania e grandeza do nosso Deus. E essa questão do Big Bang, que às vezes as pessoas não sabem mesmo, né? É uma coisa simples do histórico, do termo e tal, que às vezes as pessoas não se ligam, que há tanta guerra com isso por conta dessa coisa de demonizar de um lado ou outro, mas que as pessoas não se ligam mesmo disso, né? Que o Big Bang já foi visto como uma teoria criacionista. Então, assim, era visto com mau olhos pelo estacionário que achava que isso era apontar para Deus. E hoje a gente até briga, mas mostra quanto a gente não está longe, na verdade, que a ciência estuda e descobre Deus está ali. Tá? E outra, né, Arthur, que a própria teoria do Big Bang foi proposta por um padre, né? Ele era, né? Então, sim. Quando eu acho que a gente criou em algum momento, porque nunca teve esse problema entre ciência e fé, foi criado em algum momento, porque elas caminhavam bem juntas, né? Muitos padres eram. Na verdade, isso tem muito a ver com elas. Sim, muitos padres. Na verdade, eu contextualizei pela questão do Penzias e Wilson, mas começou realmente com o padre lá atrás. Mas depois teve a evidência científica que veio com a questão do desvio para o vermelho e com a radiação cósmica de fundo, né? E que fez o Fred Hoyle, do palhaço que bota a fotinha do Bozo lá, que isso também é engraçado, porque o termo Big Bang foi porque ele fez para zoar mesmo, ele debochava e acabou se dando mal. E pegou, né? Mas se ralou. Pegou. E ficou, né? Todo mundo achou que... É polarizar, eu acho que atualmente é para polarizar qualquer coisa que seja contraditório, né? A escuta está difícil. É polarização de tem que... ou tu tem fé, né? Ou tu tem conhecimento. E aí é complicado. Como é que tu acredita nisso? Bom, como é que tu não acredita nisso? Tu tem que começar a debater como é que tu não acredita, mas tu acredita, então não tá certo. Vou mostrar como tu fez ali mesmo, como tu fez, né? Perfeito, perfeito. Não, é aquilo, né? Como a Esther colocou. Hoje a gente, e vocês estão chegando agora também,
na BC2, a gente, dentro da universidade, nós somos não é bem assim, mas nós somos os proselitistas e tal. Hoje em dia, cada vez mais a universidade tem universidade que as pessoas têm mais ou menos problemas, se varia, tem lugar que já está bem mais aceito. Em muitos locais a gente já está sendo reconhecido como grupo de extensão, eu tenho isso na Rural do Rio, não foi fácil, mas hoje eu tenho. Então isso vai variando e vai, conforme a gente vai fazendo um trabalho sério, isso vai sendo quebrado. Mas por conta de algumas dificuldades, as universidades, até porque a gente está vivendo hoje, essa briga da religião, ciência e tal, se enxerga dessa forma. Mas, infelizmente, também em algumas nossas comunidades, vamos falar assim, a gente também é tido como herege em alguns casos. Isso acontece também. Entendeu? Então, é uma coisa dentro disso que a Ana falou, essa polarização louca que nos guia hoje, lá, Vasco e Flamengo, para vocês que são do Sul, Inter e Grêmio, mas assim que as pessoas vão vivendo e que não deveria existir. Tá? É o que eu estava falando, até numa outra ocasião, se a Esther ainda quiser me aguentar, numa outra ocasião a gente poderia fazer uma conversa em cima de geocronologia, que eu mostraria melhor um pouco para vocês também essa discussão toda que o pessoal faz dos 7 dias. Como, na verdade é isso, Gênesis 1 não foi escrito para calcular a idade da Terra. Quando eu falo isso, algumas pessoas se irritam. Mas isso não é diminuir a Bíblia, não, é ter noção real do que... Gênesis 1 é muito mais importante do que isso, inclusive, que ele está falando exaltando o nosso Deus, nosso Criador. Entendeu? E a gente fica nessa discussão, quando, na verdade, é isso, é muita perspectiva de como a gente vê as coisas. Nossa noção de tempo é dada por Sol e Lua, e nos 3 primeiros dias não tinha nem Sol nem Lua. Foi no 3º dia que foram feitos. Coloca na agenda aí, Esther, um dia. Sabe que isso é até uma coisa de falar com vocês, porque a gente tem tantos temas e é legal mostrar um interesse, né? O que vocês acharem interessante, a gente traz de novo. Né? Então, a gente pode, essa questão de cronologia é legal, como tu tá aí o ano inteiro, a gente pode aproveitar. Sim, isso aqui é só um pedacinho, na verdade, eu só falei, hoje a ideia foi mostrar mesmo a origem do universo, a distribuição dos elementos químicos, a grandeza de Deus da criação e tal, mas a questão da escola da geocronologia é interessante, porque é um papo, porque assim, às vezes as pessoas, por conta dessa briga, que a colega até falou bem, a Rafael Glória, ele falando que você tem a questão do criacionismo, design inteligente, a evolução, e saber que você pode discutir maduramente tudo isso é muito legal. Mas por conta dessa questão até da guerra com a teoria da evolução, o pessoal tenta atacar a escala geológica do tempo e tal, mas é interessante discutir isso geologicamente, porque alguns livros e tiveram seu papel, mas a própria questão do Adalto, né, o livro dele, a origem de tudo, como tudo começou e tal, mas eu acho interessante quando eu falo da geocronologia, até para contrastar com isso, porque há alguns absurdos que são falados um pouco nesses livros. Primeiro que a pessoa querer legislar sobre toda a ciência é impossível, né? Não tem como falar da área da Esther, mas enfim. Mas existem alguns erros básicos. Para começar, é isso. Não teria Revolução Industrial se não tivesse sido geocronologia, mas a gente pode começar isso melhor. E tem vários temas. Eu acho que coisas interessantes que pode trazer, sabe, Esther? E é aquilo também, Esther. É isso mesmo. Lá no meu grupo, lá, no WhatsApp tem uns 50 almas lá. Mas na reunião é 10. Não aparece todo mundo. Tudo bem, 20 eu festejo. Mas o importante é que o pessoal está aí, né? Eu acho que é aquele trabalho. Quem está interessado, e a gente está aqui uma vez por mês, sempre trazendo um tema diferente, alguma coisa, ou uma leitura para a gente discutir, né? Então a gente já passou um pouquinho do nosso horário, mas agradeço aí todos que vieram e vamos falando aí. Se vocês tiverem ideia. Eu gostaria de justificar a minha ausência no mês passado, que eu errei. Eu esperei na quarta-feira e não veio. É que a gente mudou, né? E pior é que assim, a gente está achando que a gente vai ter que voltar no segundo semestre para quarta, porque muita gente não pode quinta. Então a gente está discutindo isso. Talvez no segundo semestre vamos voltar para quarta. Mas nós já deixamos pré-agendado com o professor um outro encontro, é isso, né? Já está aqui. Cronologia. Sim. Sim, né? Tu já te ofereceu, a gente... Eu vou até vou terminar com uma coisa interessante, cara. Você não pode achar. Eu tenho um amigo, ele também é muito bom, é que tá difícil. Eu já até fiz algumas palestras a 2 mãos com ele. Ele é o Felipe, eu fui veterano dele na universidade. O Felipe, ele todo mundo chama o Felipe de Somália, com o apelido dele, mas deixa eu ia falar Somália, é porque ele é magrinho. Aí na geologia da rural todo mundo tem apelido.
Então, assim, mas o Felipe, ele é um menino que faz mestrado no Museu Nacional. Inclusive, ele participou da reconstrução do Museu Nacional. Ele trabalha com meteoritos, com condritos, com meteoritos. Ele lida com datação, mas é engraçada a história desse menino. Ele é assembleiano de aquela Assembleia Raiz. Ele sofre um bocado de pressão na Assembleia dele para fazer ciência. Mas ele, cara, ele contando uma vez para mim, na palestra dele, mas essa frase dele eu acho muito legal e cabe aqui, para a gente encerrar, assim. Eu lembro que nós tínhamos um professor de Geologia Geral, que foi o cara que deu Geologia Geral para minha graduação, foi o mesmo que deu para ele. Hoje é outra pessoa, mas na época era o mesmo. E ele, quando o professor chegou na aula que falou de evolução, paleontologia e tal, ele ficou, imagina, aquele crentão entrando na universidade, e ele ficou encasquetado e tal, e virou para o professor dele, durante a aula discutiu, né? O professor dele argumentou para mostrar que ele ficou discutindo, não acreditava naquilo na escala do tempo geológica. Imagina, o cara chegando hoje falando que não acreditava nisso, né? E bateu o choque, né? Ainda mais nessa época, a gente não falava disso tanto, de interação de fé e ciência, como hoje. Isso aí até um tempinho. Aí ele é da turma Somália, acho que é 2001, sei lá. Eu era 98, eu não lembro direito. Aí no final o professor falou: conversa com você no final. Olha que esse professor é um professor difícil de lidar. E esse professor chamou ele no final e ficou discutindo com ele, sabe? Mas você continua. E ele falando porque ele tinha dificuldade de aceitar isso da Terra ter 4,6 bilhões de anos e tal. E aí o professor só falou para ele o seguinte: olha, você tem que. Se você tem dificuldade de aceitar que a Terra tem 4,6 bilhões de anos, assim, você precisa rever o seu conceito sobre o teu próprio Deus. Se você conhece realmente esse Deus e as coisas e a capacidade dele. Cara, ele falou que foi o que virou a chave na cabeça dele naquele dia. E eu estou falando de um professor que é bem complicado, assim, sabe? Mas ele disse que aquilo mexeu com ele. Eu falei, caramba, eu estou na verdade, não entendendo, isso que eu quis passar a mensagem para vocês hoje, assim, a grandeza desse Deus, que esse Deus é ciência e que ele é muito maior do que o tempo geológico, é muito maior do que o meu tempo, ele é atemporal, sabe? O professor, esse professor é tremendamente ateu, inclusive, mas virou para ele e falou isso: você tem que repensar isso, repensar os teus conceitos, porque assim, você não está crendo nem direito na grandeza do teu Deus, falou assim para ele. E isso mudou a vida desse menino. E hoje esse menino está trabalhando com meteoritos. E é diácono da Assembleia de Deus, dá aula na escola dominical. E é isso. Que legal. Já cronologia, isso aí pode ser tarde para a gente conversar outras coisas depois, quando vocês quiserem. Mas isso é uma coisa que eu acho bem legal. Que legal. Muito obrigada, Arthur, por estar aqui, por estar contribuindo aqui com a gente, passando um pouquinho de tudo isso que tem estudado. Agradecer a presença de todos, né, e uma boa noite para vocês. Obrigada, Esther. Obrigada a todos, obrigada à companhia. E Marcelo Batido, vou esperar o professor novamente. Um abração, saúde para todos. Tchau, Ana, querida. Tchau, Esther. Obrigado. Tá? Tchau, Laura, Gabriel. Sejam bem-vindos. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado. Tchau. Boa noite.